Bora, fiel. O André Castro agora apresentou a empresa que vai investir até $1 bilhão no Corinthians. Ele mostrou o documento agora. Mano, surpreendente, hein? E também aqui deixando os créditos por voz da arquibancada por ceder a imagem pra gente. Se inscrevam lá no canal dos caras também e comenta o que você achou desse vídeo, desse corte. Segunda-feira, eleição, eu tô empolgado. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão, nem informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Que essa segunda-feira marca o início de uma nova era no Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos aqui falar da proposta, o nome do investidor e como que irá funcionar. Mostro aqui para vocês uma carta explicativa que também vai estar com a minha assessoria, onde tem um QR Code que vocês possam escanear e compartilhar com quem vocês quiserem. Aqui está assinada pelo senhor da empresa, senhor Carlos César, onde tem um compromisso de um investimento de até $1 bilhão. Antes de entrar com mais detalhes mais à frente, eu reforço para vocês que a nossa prioridade é equilibrar as nossas contas, reduzir a nossa dívida e recuperar a nossa credibilidade. Somos totalmente contra a SAF no Corinthians. Vamos preservar o controle associativo com governança e capital privado. O plano de aporte estruturado será apresentado com toda a documentação, garantias, em total respeito aos conselheiros e à nossa torcida. Qualquer contratação que venha a ser feita será muito com critério técnico, responsabilidade financeira, sempre pensando no presente, mas principalmente no futuro do Corinthians. Agora, vou passar para minha assessoria para a gente abrir para perguntas. Olá. A gente vai queria começar passando por esse lado aqui, o microfone vai rodar. Se por acaso não tiver nenhuma pergunta, é só passar o microfone pro lado, tá bom? Fiquem à vontade. Boa tarde, André. Eu sou o Betão, eu faço os bastidores do Corinthians nas redes sociais, tá? A minha pergunta é, você eleito como presidente, você pretende manter o Fabinho Soldado? Tudo bem, Betão? Tá. Então, acho que qualquer decisão como essa, você tem um conhecimento de causa. Eu, como gestor do Corinthians, eu quero me aprofundar em tudo que está acontecendo lá dentro. E realmente entender o trabalho que está sendo feito, o que foi oferecido e se realmente faz sentido, tá? Tudo que está sendo feito lá dentro está sendo feito da maneira correta ou não. Preciso entender isso com mais detalhes e, como gestor, qualquer tipo de medida como essa não será nada feito dessa maneira antes de eu estar lá no dia a dia. Obrigado. Opa, tudo bem? Yuri Medeiros, da Itatiaia. Bem, Yuri? Eu queria que você aproveitasse essa oportunidade para explicar melhor esse acordo, as contrapartidas, como que seria, também se envolveria outras redes, outras empresas, questão de patrocínio. Eu queria que você explicasse melhor como que iria funcionar essa questão do aporte e as contrapartidas envolvidas nesse acordo, se eventualmente acontecer. Obrigado. Perfeito, Yuri. Esse aporte de até $1 bilhão, ele é bem abrangente, como vocês podem ver na própria nota explicativa, tá? Ela envolve toda a parte de reforço para o clube, ele envolve até reestruturação da arena, envolve clube social, envolve contratações, mas tudo isso a gente não pode nunca focar somente no dinheiro. O grande intuito dessa parceria é realmente fazer uma gestão correta, é realmente fazer uma gestão com governança, para que a gente consiga fazer isso e fazer com que o Corinthians seja muito bem administrado daqui para frente.
Você já deve ter escutado que existem outras marcas que vão fazer parte desse grupo, tá? Eu não posso ainda definir os locais específicos, que nós temos parceiros e respeitamos os nossos parceiros que estão atualmente. Então, existem planos, porém os nossos parceiros que estão lá, a gente tem que conversar, entender cada situação para assim seguir adiante. Mas antecipo para vocês que terá sim outras marcas, como eu já antecipei em alguns outros locais. André, boa noite, tudo bom? Lucas Bolfo, do TV Alagado Alvinegro. Ontem participou da live com a gente, agradeço mais uma vez. Logo após você sair, um dos nossos pessoal do chat mandou uma pergunta que eu gostaria de explicar para você. Eventualmente, a gente sabe que essa eleição ela não é com os sócios, e sim só com os conselheiros. Num cenário onde algum outro presidente seja eleito na segunda-feira, você entende que você pode fazer parte do corpo diretivo, seja no financeiro, no marketing, em algum outro ponto onde consiga manter essa proposta com esse banco que você apresentou para a gente e já visando uma próxima eleição em 2026? Obrigado. Oi, Lucas, tudo bem? Eu vejo que como a prioridade de qualquer torcedor, conselheiro, tem que ser sempre o Corinthians. Caso isso aconteça, eu vou me colocar sempre à disposição para estar ajudando e vou, claro, levar a proposta para quem estiver lá sentado. Porém, a decisão não é minha, a decisão é do grupo financeiro. Ok? Bom, boa tarde, André, Lívia Camilo do UOL. Nas últimas semanas, né, após você ser ventilado como candidato, muitas informações sobre você, o seu trabalho, surgiram, né, na imprensa, enfim. E eu gostaria de saber se, de fato, em 2019, o Bradesco abriu um processo contra você por atraso no pagamento de um imóvel no valor de R$250 mil. Lívia, obrigado pela pergunta. O Bradesco não me processou em nada, só deixando claro. Eu estava num procedimento de divórcio e o Bradesco estava cobrando, na época, juros exorbitantes. E, na verdade, o procedimento que foi feito foi justamente para reduzir os juros que estava sendo cobrado, na qual nem foi adiante. Se vocês olharem, eu acabei nesse meio tempo vendendo o apartamento até para fazer a divisão dos bens, e isso foi resolvido de imediato. Então, nada foi adiante. André, boa tarde. Pedro Lourenço, do Fiel Imprensa. Gostaria de perguntar para você, imagino que você, comandando essas conversas para o investimento, melhor do que ninguém saiba o que o banco pode oferecer. Mas gostaria de saber da sua parte também, caso esse tipo de investimento ele não prossiga, por qualquer motivo que seja, por uma desistência do banco, ou então por algum tipo de empecilho que possa ser colocado por parte do clube, do Conselho Deliberativo, se existe algum tipo de cláusula que permite que o Corinthians tenha parte desse investimento, se o Corinthians pode judicializar esse tipo de investimento, caso ele não atinja o valor mínimo que havia sido estipulado inicialmente. Olha, esses detalhes serão discutidos junto com o jurídico, né, que será feito ainda, né? Isso é uma carta de intenção, onde esses detalhes especificamente não foram discutidos, tá? Eles garantiram sim um aporte de até $1 bilhão, ok? Mas a gente não tem nada desmembrado com relação a isso, ok? Boa noite, André. Aqui, André. Meu nome é Luiz Soares, sou conselheiro treinador da Chapa 30. Tudo bem, Luiz? Eu gostaria de saber se você já levou todo esse procedimento para o CORE e para o presidente do conselho, que é a parte que vai bater o martelo. Obrigado, Luiz, pela pergunta. Na verdade, é o seguinte, eu conversei com o presidente Romeu Tuma, conversei também com o Dr. Miguel sobre isso, mas ficamos até
de ver a possibilidade de criar uma comissão a respeito, tá? Foi uma das propostas. Porém, não houve tempo hábil da gente se reunir ainda, tá? Eu até tive com o presidente Romeu ontem, falando sobre isso. Eu vim falar para ele que eu falaria com a imprensa hoje e que estaria aberto para qualquer tipo de situação como essa, estaria à disposição. Olá, André, tudo bem? Boa tarde, Ulisses Lopresti do Lance. Eu gostaria de entender melhor por que essa proposta do banco chegou para você e não ao clube, primeiramente, e se caso se há alguma intermediação ou realmente foi um contato direto seu com o banco, se puder explicar um pouco melhor como foi essa carta de intenção. Eu fui procurar eles, não eles vieram procurar, entendeu? Porque assim, quando eu resolvi me planejar para ser presidente, eu fui atrás realmente de soluções para o Corinthians. Então eu fui procurar parceiros que de início a minha ideia inicial era algum empréstimo com taxa de juros muito baixa. Essa foi a minha ideia inicial. E o valor não eram nem esses, bem inferiores. Então, usando meu network todo que eu conheço, de pessoas no mercado financeiro, eu fui procurar esse parceiro. Onde que começamos a conversar de uma maneira geral. Então, começamos a vir ideias, enfim, não foi só esse parceiro. Tanto é que eu tenho outras opções além desses parceiros, porque eu fui conversando com muita gente. Tenho o plano A, B, C e D hoje. Porém, o plano A é o que avançou mais rápido. E o planejamento era para o fim do mandato, no caso, dezembro de 26, novembro de 26, a próxima eleição. Quando vi a possibilidade de realmente ter um impeachment, nós começamos eu mencionei isso a eles e começamos a conversar mais acelerado sobre os assuntos. E foi com esse grupo que as coisas avançaram e eles foram expondo as marcas, foram tendo outras ideias, nós fomos dialogando, foram as situações, ok? Foi aonde que chegaram as conclusões e a possibilidade aí da gente expor as marcas dentro do clube, que seria essa contrapartida. A contrapartida é aportar valores, eles vão aportar valores e a contrapartida é expor as marcas dentro do Corinthians. Os prazos ainda não estão definidos, tem coisas que vão ter que passar pelos órgãos reguladores do clube, tá? Mas essa é a ideia principal. Não tem intermediação alguma, foi um contato meu direto com eles. André, oi. Tá sem. Foi. André, tudo bem? Sou o André Costa, da Gazeta Esportiva. Tudo bem. Você falou bastante sobre o aporte, mas acho que passou um detalhe aí batido. Você fala de investimento de até R$1 bilhão, mas investimento de até R$1 bilhão pode ser R$1 bilhão ou pode ser R$100. Então, eu queria entender se tem um valor mínimo nessa proposta. Acho que esse detalhe passou batido. Queria tirar essa dúvida. Obrigado. Obrigado, André, pela pergunta. A gente tem um planejamento, tá? Que eu já mandei para eles. Eu já mandei um planejamento de curto, médio e longo prazo, tá? Que posteriormente vai ser apresentado para vocês. Só para deixar claro aqui, não é que ganhando a eleição, no primeiro dia já vai ter todo esse dinheiro na conta. Então, a gente tem todo um processo, um procedimento, passar pelos órgãos reguladores e assim por diante, ok? Então, assim, os compromissos iniciais que eu posso falar para vocês é resolver esses problemas financeiros de curtíssimo prazo que o clube tem, transferban. Eu pedi no planejamento pagar no mínimo uma folha de pagamento, porque eu não sei o que eu vou encontrar lá assumindo agora na segunda-feira. Então, eu me planejei para justamente ter esse fluxo, tá? Mas só para entender, assim, de imediato, o que eu planejei, passando pelos órgãos reguladores e aprovando, é algo em torno de 500 milhões, que é para a gente conseguir resolver as nossas pendências de curto prazo, porque podem ter processos ainda a estourar, tem coisas que eu não tenho conhecimento por não estar lá. Então, eu pedi algo em torno disso, que após as aprovações, a gente conseguisse de imediato a respirar, fazer contratações, enfim, fazer algo e o Corinthians começar a caminhar. Reais. Respondi sua pergunta, né?
Andréa, sócia do clube. Uma curiosidade, eu vi na tua entrevista primeira que você deu essa semana que você fez o teu próprio compliance em relação a tudo isso. Nós já tivemos muita questão de empresas que chegaram lá e a gente sabe o que aconteceu na gestão do Duílio, até nessa última, várias questões. E ficou bem, ou seja, usaram a camiseta e não pagaram nada, daí eu usei. Eu queria que você falasse um pouco desse teu mecanismo que você fez, já uma prévia, gostaria de saber. Perfeito, André. Eu contratei uma empresa de compliance para fazer a averiguação antes de divulgar para vocês. Eu jamais seria o louco de falar ou propor uma magnitude de um valor desse sem ter as minhas precauções. Então eu fiz a minha lição de casa antes de qualquer coisa para justamente averiguar todas essas questões, tá, André? Então que fique claro que assim, eu ser do mercado financeiro, mais do que nunca, eu sei como é que funciona e por isso que eu fiz questão de averiguar todos esses detalhes antes, tá bom? André, aqui atrás, Matheus Quintino, Portal Multimão. Boa noite. Gostaria de saber o seguinte, um investimento, um aporte desse tamanho, você apresentando uma intenção dessa, não seria importante, você acha que alguém da empresa, do grupo, estar aqui hoje com você também participando dessa coletiva, demonstrando de fato esse interesse? Se você já sabe que vai ter essa notificação também desse grupo, esse grupo vai falar com a torcida também de uma certa forma, e também, se você me permite, mesmo você não sendo eleito, até que ponto haverá esforços do seu lado para que esse investimento que você entende também que é tão importante a curto prazo para o Corinthians vai existir da sua parte, né, para que esse investimento também não fique somente dependente da sua eleição, não. Obrigado. Perfeito, Matheus. Vamos lá. Com relação a levar a proposta, eu vou levar a proposta independente de eu ser eleito ou não. Acho que como corintiano eu vou fazer isso com toda certeza. Com relação ao CEO, qualquer representante do banco está aqui, eles acharam por bem não estar no sentido que ainda não tem contrato nenhum com o Corinthians. Então, mas vocês podem ter acesso à nota, ter acesso a todo, como eu falei, se vocês clicarem no QR Code, vão ter, e eles possivelmente vão estar nos próximos dias fazendo algum post, tá? A própria empresa vai estar notificando a imprensa e confirmando tudo isso que eu estou passando para vocês. André aqui, na sua frente, na sua reta aqui, ó. Rafael Jacobucci, da Rádio Cap Neto. Boa noite. Tudo bem, boa noite. Sobre a questão da direção do clube, caso você seja eleito, tem o aporte financeiro, o apoio, mas só a direção estatutária. Alguns nomes da gestão de inovação e transparência, até do Augusto, podem votar na sua gestão, e se você é a favor também de um diretor estatutário dentro do departamento de futebol. Obrigado. Boa noite, esqueci seu nome, desculpa. Rafael. Com relação a ter voto de renovação ou não, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: o mais importante de tudo, tá, é que independente da chapa política que qualquer um esteja, como hoje as chapas do Corinthians, a grande maioria não estão completas. Ou enfim, cada um com as suas causas individuais, certo? Assim como eu saí da minha antiga chapa em janeiro de 24, muitas pessoas não estão mais com seus grupos. Então, acho que assim, o que vale, de fato, são as intenções de cada um. E pode ter certeza que qualquer pessoa, qualquer conselheiro, qualquer dirigente, ex-dirigente, se quiser ajudar o Corinthians, a porta está aberta. Esse é o compromisso. Agora, com relação à diretoria estatutária que você falou, algo que ainda não está definido, tá? O Fabinho está lá como profissional, eu vejo que a gente tem que incrementar talvez outras coisas, mas são situações que eu vou avaliar mais de perto quando estiver lá presencialmente.
André aqui, embaixo, Bianca Molina, TNT Esportes, boa noite. Boa noite, Bianca. André, ainda sobre isso que tu falaste agora, qualquer pessoa que esteja com vontade de ajudar o Corinthians pode fazer parte de um eventual mandato teu, até para o torcedor poder te conhecer um pouquinho melhor, o que tu já tentaste fazer nesse aspecto de tu teres mais relacionamento no mercado financeiro para ajudar o Corinthians antes dessa tua intenção de ser presidente? Ainda nesse sentido, eu quero ampliar a pergunta do Matheus Quintino, porque o torcedor pode ter certeza que mesmo que tu não sejas eventualmente eleito, tu vais trabalhar arduamente junto com esse banco para que esse aporte, de fato, ele possa realmente chegar até o Corinthians no sentido de ajudar o clube na situação de hoje. E uma última, se me permite, ainda que essa votação não seja aberta para o torcedor, ela fique só ali dentro do Conselho Deliberativo, tu teme eventualmente uma fama que ela pode acontecer porque muita gente da torcida ainda não te conhece, de ser um aventureiro? Obrigada. Bianca, tudo bem? Obrigado aí. Vamos lá, foram 3, né? Deixa eu ver se eu não me perdi aqui. Com relação a propostas, eu levei uma proposta na própria gestão do Augusto. Eu levei, quando ele estava presidente, eu levei uma proposta financeira para tentar ajudar. Enfim, depois ocorreram situações, as coisas não avançaram. Acho que assim, como papel de conselheiro, eu tenho sempre que buscar soluções. Sendo do mercado financeiro, me coloco mais ainda como essa obrigação, tá? Então, independente de gestão, esse é um exemplo claro. Eu não votei no Augusto e fui levar uma proposta, sempre olhando bem do Corinthians. Com relação... Qual foi a outra? Desculpa. Com certeza que o torcedor tenha, caso tu não sejas eleito, que tu vais trabalhar para esse aporte. Com certeza. Eu vou sim trabalhar para a proposta para o bem do Corinthians, tá? Sendo eleito ou não. Como eu falei, tá? Agora, é um tipo de decisão que cabe ao grupo financeiro tomar de fazer ou não, tá? E a última do aventureiro? Jamais aventureiro. Jamais. Isso não faz parte da minha pessoa, não faz parte, nunca fez do meu ciclo profissional, que já trabalho há tanto tempo aí no mercado, e jamais faria qualquer tipo de indagações ou de qualquer mentira. André, aqui, boa noite, Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. A minha pergunta é referente a essa proposta, né, que vamos dizer o carro-chefe da sua campanha, seja esse aporte financeiro. Conversando com alguns conselheiros, os bastidores, não tem tanto apego como tem com a torcida. É mais apelativo fora do Parque São Jorge do que dentro do Parque São Jorge. E também pegando um pouco da sua carreira ali, você já passou por alguns grupos políticos e hoje os principais grupos políticos já se direcionaram a alguns dos candidatos. Por que você optou de trazer esse carro-chefe nesse momento, que é uma eleição indireta, e não aguardar para 2026? Por que agora e não depois? Obrigado. Porque eu tenho a solução para os problemas do Corinthians. Então, a principal razão é essa. Se eu não tivesse hoje esse aporte, talvez eu esperaria que o principal objetivo era esse. Mas como eu já estava atrás dessa solução, eu não tomei uma decisão agora. Eu já estava em planejamento. Consegui uma solução, por que não agora? Eu entendo que alguns grupos se manifestaram, 2 ou 3 que eu vi nas redes sociais. Só que assim, eu tenho certeza que com tudo que eu estou mostrando, e a gente está falando aqui, muita coisa vai mudar. Então eu vejo que assim, a gente tem que escolher, independente de grupo político ou não, o melhor para o clube. Esse tem que ser o principal lema. Então é isso que eu vejo como que eu acredito que os conselheiros vão acabar revendo talvez alguma tomada de decisão. Fabiano Andrata, canal do Boletim Corintiano. André, desde a administração do presidente Claribe, o Corinthians foi dirigido por muitos aventureiros que ficaram ricos com o Corinthians. Nós tivemos o vendedor de carro que saiu milionário do clube. Nós tivemos presidente que faliu o bingo e saiu milionário do clube. Então eu queria perguntar para você, dentro da sua atividade profissional, que a gente não conhece, a gente está conhecendo você agora, você já teve algum problema financeiro com as suas empresas? Você já passou tempos ruins? Quebrou alguma vez? Se recuperou? Qual é a trajetória profissional do André para dizer, olha, eu vou administrar o Corinthians 24 horas por dia e eu vou me afastar das minhas empresas porque eu posso? Muito obrigado.
Agradeço a pergunta, Fabiano. Eu já me preparei para isso, tá? Ganhando a eleição na segunda-feira, eu vou me dedicar 100% ao Corinthians. Não tem como representar uma nação e dividir as funções, certo? Mas, como alguns falaram, né, eu trabalho num escritório vinculado à XP, eu não sou funcionário da XP, eu sou da Alta Vista Investimentos, e vou continuar lá vinculado. Porém, eu tenho um grupo de clientes que eu cuido, onde que eu coloquei outras pessoas para fazer essa administração, ok? Então, esse meu trabalho, vou falar assim, na história, grande parte, tá? Já fui CLT várias vezes, tá? De grandes bancos também, onde tinha participação nos lucros, enfim. A carreira, grande parte foi nessa parte bancária. Só um ano que eu trabalhei numa cervejeira. Então, tirando isso, todas as funções foram nesse sentido. Vou falar para você que, assim, eu não tive problema nenhum com relação a isso. As empresas que, em algum momento, foram duas que eu cheguei a abrir, não cheguei nem a operar. Não tive nada. Então, nunca tive problema com relação a esse tipo de quebra, não. Ok? Obrigado. André, aqui do seu lado, Vinícius Lúcio, Central do Timão, tudo bem? Minha pergunta, você já até deixou bem claro que não pretende que o Corinthians vire SAF, né? E a gente sabe que o Corinthians é o time do povo, tem uma participação muito grande da fiel torcida e das suas torcidas organizadas também. Você já falou com a liderança dessas torcidas, dos Gaviões, Camisa 12 e de outras entidades que representam o torcedor corintiano? Obrigado pela pergunta, Luiz. Estamos conversando através de outras pessoas, devemos nos encontrar possivelmente nesse final de semana, para esclarecer realmente tudo isso que eu estou propondo, e devem estar todas as lideranças das organizadas, possivelmente, para expor isso claramente, tá? André, tudo bem? Pedro Ramiro, aqui, ó. Ô, Pedro. Tudo bem, Pedro? Você respondeu um monte de pergunta e eu ainda não entendi que empresa é essa, da onde ela vem, qual que é o nome dela, você pouco falou o nome dela, se você puder apresentar, porque eu acho que o torcedor já está meio de saco cheio de taunas e vai de betos da vida. E até se eu tiver certo, eu puxei aqui o capital social dela, é de 6,5 bi. Ela está disposta a aportar um capital muito maior que a metade que ela tem. O patrimônio dela vão ser incorporado outras situações que a gente vai incorporar após o acordo com o Corinthians, certo? O PL dela está em torno de 6 bilhões e alguma coisa, ok? É isso que você viu, né, Pedro? E será incorporado, é um grupo financeiro, onde tem outros investidores que vão incorporar após o acordo com o Corinthians. Por isso que ainda o PL, se você olhar, está em torno de 6 bilhões. É isso. Só após o acordo. Que no plano da empresa, enfim, e de que forma essas empresas também chegariam ao Corinthians? O nome do banco, né? O nome do banco é GSP Bank, ok? Isso que está sendo aberto agora, porém vão ter outras marcas que vão fazer parte, tá, Pedro? Então, como que funciona? A empresa, vocês vejam aqui, ela se compromete a investir esse capital, mas após o acordo com o Corinthians, todo o capital estará integralizado dentro do banco. É isso, ok? Eu tenho outros parceiros, que serão incorporados aqui após o acordo. É isso. Então é isso, Rafael. O André Castro aí na coletiva respondendo algumas perguntas, não só sobre esse contrato, né? Esse investidor, né? A GSP. Então, respondendo outras perguntas e tal. Mas, cara, eu acho que tem que dar uma chance, cara. A gente vai ficar mais no mesmo ali com Osmar Stabile, com Roxy Tadini. Eu acho que, cara, vale a pena dar uma chance. O que pode acontecer é só não dar certo, mano. Os caras aí comentando já, vai ser uma nova Talça. Cara, tem contrato, tem multa, tem cláusula. Então, cara, eu daria uma chance pra ele. Mano, sei lá, mano, é papo de mudar a história do Corinthians. Ou pode também ficar na mesma, né? A gente ficar na mesma aí, a gente tá acostumado mesmo. Pô, já vim Transferban aí, tá vindo vários nabos aí que a gente vai levar. Que, pelo amor de Deus, se esse cara entrar, você viu o que ele falou, mano? Se ele conseguir entrar, a primeira coisa que ele vai fazer é um aporte de 500 milhões ali pra poder segurar essa bronca aí, né? De salário e tal, de Transferban. Então é importante, cara, segunda-feira. Mas infelizmente não é a gente que vota, não é a torcida.
São somente 300 conselheiros lá que decidem por 35 milhões, 40 milhões de corintiano. Então, a gente fica na mão desses caras. Enquanto não mudar o estatuto, a gente vai ficar nessa. Claro, não pode liberar para todo mundo votar também, que tem gente que, né, realmente, mas liberar, pelo menos para quem é sócio ali, a torcida organizada, para a gente poder ter um pouco mais de controle quem vai não ou comandar o Corinthians, né? Então, eu tô confiante, pode ser uma nova história para o Corinthians. Vamos ver para segunda-feira, tô ansioso para essa votação de segunda-feira. Então, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal dos caras lá, o Voz da Arquibancada, que você deu imagem pra gente. Quero agradecer demais os caras. Se inscreve lá, dá essa força. Então, até o próximo vídeo, valeu, é nóis.